primeiro painel do dia, um assunto super importante para o setor. A importância da certificação no mercado da papelaria. Esse assunto envolve legislação, responsabilidade e segurança para empresas e para consumidores. E a gente reuniu aqui especialistas no assunto para dividir o conhecimento deles com vocês e ajudar nos negócios nas lojas. Vamos receber aqui no palco, então, para esse primeiro debate, esse primeiro painel desse terceiro dia aqui da nossa Arena Escolar Experience, a nossa primeira convidada, Milene Cleto da Fonseca, que é pesquisadora do Inmetro. Milene, seja bem-vinda. Venha, por gentileza, até o nosso palco. Muito bom receber você aqui. Pode ficar à vontade, se sentar aqui. Vou chamar também para o nosso painel o gerente administrativo industrial da Pilot Pen Brasil e diretor administrativo financeiro da ABFI, Francisco Vidal. Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Fique à vontade no nosso palco. E quem vem aqui conversar com a Milene e com o Francisco é a Aline Fogolin, responsável pelas relações institucionais da ABFI. Aline, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso palco. A Aline esteve aqui ontem, sempre muito bom receber você aqui. Aline, agora eu deixo o palco com você. Muito boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença de vocês nesse nosso painel. Obrigada, Francisco, Milene, por estarem aqui conosco. A Milene aceitou o convite da nossa associação. A ABFI é uma associação brasileira de fabricantes e importadores de artigos escolares. E o nosso papel hoje é exatamente o alerta, a preocupação e, mais do que isso, a orientação aos nossos lojistas, aos varejistas, porque a indústria e as importadoras têm ali um papel preponderante na questão da segurança do nosso consumidor. E aí, antes até da gente entrar nas perguntas, eu vou passar para a Milene, que veio a nosso convite, fazer essa orientação, esse alerta, porque os nossos lojistas, o varejo, também tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto. Estava aqui agora a Associação de Personal Organizer, a gente estava acompanhando, e vocês fazem um trabalho maravilhoso também no quesito da certificação. Então, a gente conta muito aí com essa força, né, junto às famílias, às mães, para que essa orientação chegue na ponta, né, Milene? É isso? Isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o trabalho do Inmetro na certificação de artigos escolares, tá? Bom, eu trabalho na Diretoria de Avaliação da Conformidade, sou a responsável pela regulamentação de artigos escolares e trago aqui a linha do tempo desse trabalho. Esse trabalho não é novo, ele data de 2007, onde a nossa primeira portaria foi publicada com a certificação compulsória de artigo escolar. Depois a gente teve a portaria 481, que foi um aperfeiçoamento parcial da regulamentação. Em seguida, a portaria 262, que faria ajustes, principalmente com relação aos kits escolares e aos ensaios toxicológicos. E a portaria 69 também tratava de kit e conjunto, ela traz essa novidade. Depois, tivemos publicações em 2019, 2020 e a nossa última é 2021, a portaria que está vigente, que é a 423. Ela trata da avaliação da conformidade de artigo escolar no mecanismo certificação, tá? Bom, a novidade é que agora, em 2025, exatamente agora, enquanto eu estou conversando com vocês, a gente tem em tramitação a portaria, que ainda não tem número, que vai sair em consulta pública, consulta nacional, em todo o país, para aperfeiçoamento da nossa portaria 423. Então, a gente tem essa novidade aí, uma nova portaria Inmetro para certificação compulsória de artigo escolar. E a nossa estrutura de trabalho, ela tem uma base legal e uma base normativa,
tá? Então, o Inmetro, o selo do Inmetro é a ponta do iceberg. Na verdade, a gente tem toda uma estrutura, começando pela portaria, que tem os requisitos, que vai publicar o requisito de avaliação da conformidade, que a gente chama de RAC, a norma, que no caso é a 15236, da Associação Brasileira de Norma Técnica, que vai publicar, então, a base para o ensaio do artigo escolar. Então, essa dupla, né, a lei mais a norma, formam o conjunto que torna obrigatória a certificação de determinados artigos escolares. Aqui a gente tem os principais objetivos da portaria que está em vigor hoje, que vai ser substituída pelo aperfeiçoamento. Então, a certificação é compulsória, o ensaio é com base na norma ABNT, o organismo certificador e o laboratório de ensaio são os responsáveis por essa atividade, tá? Ela, na verdade, ela atualiza e revisa o código de importação, soluciona eventuais subjetividades relacionadas ao produto. Então, tudo isso a nossa legislação trabalha, tá? E aqui, ela também vai atuar na parte dos ensaios, né? Quais são os riscos do artigo escolar que essa portaria vai buscar mitigar? Bom, e esse ensaio que vai ser feito do artigo escolar, ele está baseado na norma BNT-NBR, né? 15236. Essa norma elenca tudo que deve ser avaliado. E, dentre esses ensaios, a gente tem ensaio de resistência, partes pequenas, durabilidade do produto, ensaio de inflamabilidade, ensaio toxicológico, tá? E os produtos que são ensaiados, eu dei uma resumida aqui, mas a gente tem uma lista bem maior que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Bom, aqui alguns exemplos, tá? Eu peguei uma caneta hidrográfica, então a gente tem o ensaio de pontas agudas. Uma caneta hidrográfica não pode quebrar e gerar esse tipo de ponta, ok? Porque pode machucar, pode virar até uma arma na sala de aula. Borda cortante. A borda cortante, ela é aquela pontinha, geralmente, na injeção do plástico, né? Ela pode gerar essa rebarba, essa pontinha. Então, a borda cortante também não pode acontecer, porque pode ferir uma criança, principalmente se ela for pequenininha. Partes pequenas, a caneta hidrográfica não pode soltar partes pequenas que podem ser engolidas, principalmente pela criança pequenininha, de 0 a 3 anos. E quais são esses artigos escolares que são regulamentados? Artigo escolar é muita coisa, o universo é muito grande. Então, a gente só pode regulamentar aquilo que a gente pode ensaiar. Eu não posso regulamentar um produto se eu não ensaiar no laboratório. Então, o que a gente faz aqui? A gente fez um estudo de riscos e perigos de controle de artigos escolares para identificar qual seria o rol de mais de 20 produtos que teriam um risco associado. Então, dentre esses produtos, a gente elencou o apontador, borracha, ponteira de borracha, caneta esferográfica, hidrográfica, lápis de cor, lápis preto e uma série de produtos que todos constam na portaria Inmetro no nosso site, ok? Bom, caderno e produto artístico tá isento. Caderno porque ele tem uma norma específica dele e o produto artístico porque não está no universo escolar propriamente dito, né? Que é sala de aula, uso pela criança em si. O nosso escopo de aplicação, ele passa por alguns produtos artísticos, por conta da aula de educação artística, por exemplo, mas ele não pega todos eles, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos desse escopo. E aqui a gente tem uma classificação que é uma classificação da importação do artigo escolar, classificação NCM, Nomenclatura Comum Mercosul. Aqui, quando um produto é importado, ele recebe um código e esse código vai caracterizar. Isso vale para qualquer produto, não só o artigo escolar. Então, aqui, essa caracterização, ela vai para o Siscomex, ela vai para a Receita Federal e nenhum artigo escolar que seja objeto de certificação pode ser importado sem a certificação.
Então, a regra da certificação, ela vale tanto para o que entra no país, quanto para o que é fabricado no país, porque a gente tem que seguir o princípio da isonomia, né? Uma regra que vale para o nacional tem que valer para o importado. Aqui um exemplo do esquadro. E aqui, finalmente, o nosso selo, né? O selo do Inmetro, ele é uma atestação da conformidade daquele artigo escolar. E é muito importante frisar que o lojista, o varejista, ele tem muitas obrigações na hora de manter a rastreabilidade do selo do Inmetro. Por quê? Porque muitos produtos têm tamanho menor, o selo tem que estar atrelado a esse produto numa embalagem expositora. Alguns produtos são vendidos numa embalagem que vai até o consumidor. Por exemplo, a caneta hidrográfica, ela vem num estojo, e então há possibilidade do selo Inmetro ser colocado nessa caneta hidrográfica, mas um apontador, uma borracha, nem sempre isso é possível. Então, há uma recomendação de que seja colocado na embalagem expositora. E aqui é uma brincadeira que eu faço sempre, né, pessoal, que o selo do Inmetro é a ponta do iceberg, onde, na verdade, por baixo disso tudo, nós temos os prazos da entrada em vigor da nossa regulamentação, a sociedade consciente, registro, setor informado, laboratório de ensaio, organismo certificador e a fiscalização treinada para poder identificar que os produtos são e não são objeto da fiscalização. Queria agradecer a vocês, muito obrigada. Aqui está o nosso site, para vocês pegarem mais informação. Obrigada, viu, Milene? A gente tem mais 2 perguntas aqui que são importantes também para vocês que estão aqui nos acompanhando. Antes de passar para vocês, para perguntas, o Francisco é nosso diretor da BFI, está aqui também o seu Isaac, que é nosso diretor da Certic, bem-vindo. E nós gostaríamos, assim, de entender por que a gente está conversando sobre isso diretamente com varejista ou com lojista. Essa responsabilidade também é do varejo, né, Milene? É uma responsabilidade muito grande. A gente vai chegar agora no período volta às aulas. Nós temos todo um trabalho de ter o cuidado de comprar produtos certificados justamente porque isso é utilizado lá na ponta pelo consumidor. E a BFI integra um grupo de trabalho, junto com certificadoras e laboratórios, justamente para acompanhar, junto ao Inmetro, esse trabalho, né, Francisco, de normatização. Porque se a gente não tem normas claras e normas transparentes, como é que fica depois o processo de fiscalização, o processo de acompanhamento? O lojista, o varejista não pode ser prejudicado por aquilo que não está bem colocado, escrito ou claro, né? Então, Francisco, qual que é a importância desse trabalho que está sendo feito, né, de acompanhar junto ao Inmetro essa regulamentação do processo de certificação na área de material escolar? Bom, boa tarde a todos. Já fui apresentado, mas vou me apresentar novamente. Eu sou o Francisco, né? Hoje eu sou diretor da BFI, né? A BFI é uma associação de importadores e fabricantes de artigos escolares. Então, a gente tem grandes fabricantes e importadores na associação, e através da associação é que nós conseguimos ser ouvidos em vários órgãos, dentre eles o Inmetro, porque o Inmetro ele não atende empresa individual. Então, a associação ela tem essa força, e a gente tem conseguido, no nosso segmento, bastante espaço em vários órgãos, né? E eu tenho participado, né, pela associação, junto do Inmetro, nessa revisão, né, da portaria. A portaria que foi falada aqui, a 423 de 2021, que ela foi um apanhado das anteriores, consolidação dela, e vamos falar que ela está praticamente há 14 anos sem revisão. Muitas coisas acontecem em 14 anos. E eu estou participando desse grupo, né, de trabalho junto com o Inmetro. Então, tem a associação, o Inmetro, tem as certificadoras e tem os laboratórios que participam dessas reuniões. Isso está sendo de grande importância para o nosso segmento, nosso setor. Nós estamos há um ano, né, começamos em julho do ano passado as reuniões, finalizamos as reuniões. Em um ano nós fizemos 22 reuniões, 2 presenciais, 20 online, discorremos nos 24 itens que a portaria traz para nós, né, que foi colocado aqui pela Milene, né, esses itens foi falado um a um. E um ponto muito importante, né, foi muito válido esse grupo de trabalho, porque nós
o ponto principal era tirar a subjetividade que a portaria traz. Então, isso traz dúvidas, né, para os OCPs, as certificadoras, traz dúvidas na fiscalização. Então, a gente colocou um dos pontos, né, um dos pontos é tirar essa subjetividade. A gente acredita que nós conseguimos uma grande parte fazer isso. Então, nós tiramos... a norma ainda vai entrar em consulta pública, né, tá no forno lá no Inmetro, né, tá passando internamente por validações para entrar em consulta pública, mas nós conseguimos algo muito importante. Em quase todos os itens, nós criamos ou denominamos uma palavra chamada escopo. O escopo é o que deve ser certificado. E o contra-escopo, deixar claro o que não deve ser certificado. Então, eu acho que isso vai trazer uma clareza e critérios bem definidos do que deve e do que não deve ser certificado. Isso que a norma 420, a portaria 423, ela não traz hoje, né? Na portaria você tem lá o objeto que é produtos de uso profissional ou artístico. Então fica muito subjetivo. Às vezes uma empresa pergunta para uma certificadora, ela não sabe muito ao certo se aquilo é mesmo ou não. Então isso foi um avanço muito válido, nosso grupo de trabalho. Depois dessas 22 reuniões, eu tiro como positivo, né? E a norma tá ali no forno, pronto para entrar em consulta pública, e todos, né, o varejo, qualquer cidadão, as indústrias também podem, nesse momento de consulta pública, incluir ou sugerir mudanças na norma para melhoria. Então, é isso que eu tenho para informar agora sobre esse nosso grupo de trabalho. Muito importante a gente saber que está existindo esse processo de revisão, lembrando que a gente está no encadeamento, né? Se o varejo passa por alguma situação, a própria indústria, os importadores também têm que dar esse suporte. Então, a ideia é justamente deixar as normas claras para que todo mundo tenha acesso e não sejamos penalizados por aquilo que a norma não prevê, que é um dos grandes objetivos. Nós temos tempo para 2 perguntas somente, então vou pedir o apoio do pessoal da Francal para trazer o microfone. Temos uma aqui e uma lá, e aí a gente, ouvindo aí os participantes, a gente depois já encerra. Por favor. Boa tarde, meu nome é Reinhard Kulterer, sou da empresa austríaca Trorat, e nós trabalhamos com carimbos e brinquedos para papelaria. A primeira pergunta é, qual é o tempo médio da certificação quando temos um produto para ser certificado no Brasil? E a pergunta é, se esse produto já tem as normas com o EN71 no mercado europeu, ou a CISPA nos Estados Unidos, por que no Brasil tem que fazer todos os ensaios de novo, contrário de outros países da América Latina, que já respeitam que os produtos são testados, são certificados? Em Peru, e simplesmente necessita revalidar o certificado europeu. E se eu ler a norma EN71 para brinquedos, é quase uma cópia da norma europeia. Há uma forma, vocês prevêem no futuro, de facilitar para produtos que já estão certificados internacionalmente, para, por menos, simplesmente se certifica os certificados e não se perde muito tempo a fazer todos os ensaios de novo. Tudo bem? Na verdade, a regulamentação de brinquedos, ela é regida por um bloco econômico, que é o bloco Mercosul. Então, nós temos a norma Mercosul 300, que trata da base de ensaio de juguetes, né? E os países que fazem parte do bloco Mercosul hoje são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, recentemente, Bolívia. Então, nesse bloco, nós temos uma harmonização entre esses 5 estados-parte para cada conteúdo que é elaborado no que a gente chama Regulamento Técnico Mercosul para a segurança de juguetes, brinquedos. E, apesar de não ser um artigo... Porque o artigo escolar, ele é exclusivo Brasil, mas o carimbo, ele tem um viés na certificação de brinquedos, por isso que eu estou falando um pouco disso. Então, o que ocorre? No Mercosul, existe um link, que é normativa Mercosul, onde você tem cada decisão do Mercosul, cada regulamento do Mercosul e cada norma do Mercosul disponível para consulta. Lá existe um regulamento, eu não sei se ele é um regulamento ou uma decisão, tá?
mas se você procurar no site, você vai encontrar. Que seria interessante você tê-lo em mãos e utilizar isso com o seu certificador. Por quê? Porque todo organismo certificador de produto, de brinquedo, especialmente, ele deve seguir o acordo de reconhecimento mútuo. Então, não importa se um brinquedo ele foi feito na Europa, ele foi feito na China, nos Estados Unidos ou no Japão. Se ele já passou por um processo de avaliação da conformidade, cabe ao certificador celebrar o MOU, que é o Memorandum of Understanding, memorando de entendimento com o certificador do país de origem. E isso é uma obrigação do seu certificador. Então, eu te recomendo buscar essas publicações do Mercosul. Vai ter, eu não me lembro se o título é Memorando de Entendimento ou Acordo de Reconhecimento Mútuo, mas é uma dessas duas expressões para que você, então, faça esse pleito junto ao certificador no Brasil. Ele é obrigado a celebrar o MOU com o certificador de qualquer outro país de origem. Agora, tem uma questão. Se a base normativa do Mercosul, se a NM 300, não for com os mesmos critérios de ensaio da base normativa do outro país, ele não é obrigado a aceitar, mas ele tem que colocar isso por escrito. Então, a certificação ela só é refeita se não houver compatibilidade entre as normas. Imagine que a base normativa da China não inclui, por exemplo, a análise toxicológica de um brinquedo. Aí, nesse caso, ele não é obrigado a aceitar, ok? É isso. Mas o tempo médio do processo no Brasil, se dou entrada na Inmetro, quanto tempo demora que eu tenho o certificado? Bom, isso daí varia, mas na média a gente leva uma importação chegando, você pega o produto, pega a amostragem, leva para certificar, se leva em média de 45 a 60 dias. Obrigado. Ali a gente tem mais uma. O Douglas, representando aqui o grupo Acobrands. Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, trabalho na Tilibra, sou gerente de produto da parte de escrita de importados, né? Estamos junto com o Francisco, o seu Isaac, da Certic. Para a Milene a pergunta, por favor. Primeiro, obrigado pela explicação, é excelente, é importante, né, o varejo conhecer a certificação Inmetro como um todo. E nós, enquanto participantes da BFI, nós temos esse compromisso, né, de entregar os produtos, os certificados, porque na ponta quem vai usar é a criança. E a gente quer que aquela criança esteja segura, né, que ela foque e se concentre nos estudos, né, não me preocupar se o produto é seguro ou não. Isso é muito importante. E aquele seu gráfico da ponta do iceberg, tem dois pontos que eu queria, e aí estão a minha pergunta, tá? O primeiro é o setor informado. Aqui nós estamos trabalhando para isso, as nossas empresas também trabalham bem para divulgar a importância da certificação Inmetro. Eu queria entender se vocês têm alguma coisa que vocês fazem para divulgar, além dessas participações. E a outra é a fiscalização, um dos pontos que você comenta, uma fiscalização treinada. Como funciona a fiscalização desses produtos? Porque aqui tem produtos sem certificação Inmetro, que precisariam ter e estão sendo vendidos. Como que isso é feito? Por favor. Obrigado, viu? Bom, a pergunta dele é muito importante. Primeiro porque a gente estava hoje numa reunião, num café da manhã, conversando exatamente sobre isso. Nós temos agora, no aperfeiçoamento da regulamentação, a gente tem ações complementares ao aperfeiçoamento da lei. Então, não adianta você revisar uma lei se você não mexer em toda a infraestrutura de avaliação da conformidade que permeia essa lei. Então, junto do aperfeiçoamento da nossa regulamentação, a gente tem ações que vão afetar tanto essa parte de informação do setor produtivo, quanto a fiscalização.
Então, o nome disso, lá no Inmetro, é implantação assistida. O que é isso? Quando o nosso regulamento vai para a consulta pública e até a sua publicação definitiva, a gente precisa dar consciência dessa revisão para todas as partes interessadas e toda a sociedade. E como sociedade, o Inmetro entende, tudo bem? O Inmetro entende que a sociedade é o importador, é o lojista, é o fabricante, todos são sociedade, porque todos são partes ou impactadas, ou afetadas, ou interessadas, tá? Então, a nossa visão não é só para o consumidor final, a nossa visão também é para as partes que serão afetadas pelas mudanças. E aí, na implantação assistida, o Inmetro intensifica palestra, intensifica elaboração de cartilhas para serem distribuídas em sala de aula, intensifica a comunicação. A gente estava até conversando sobre a possibilidade da ABFI fazer uma reunião com a nossa diretoria de comunicação para ver estratégias de divulgação do aperfeiçoamento, tá? E aí, essa etapa de implantação assistida, ela como a gente falou, a gente estava há 14 anos sem aperfeiçoar integralmente a regulamentação. Então, foram muitos anos sem ter essa oportunidade de renovar essa interface com todas as partes. Então, agora, a gente vai conseguir. E com relação à fiscalização, a gente tem muitos pontos de melhoria com relação à nossa fiscalização. Um deles é a fiscalização do comércio online, tá? O outro é que nós somos regidos, porque veja, né, eu trabalho na área de regulamentação, sou eu que faço a lei, mas existe uma outra área que trabalha na gestão da fiscalização, uma outra área que trabalha na parte de comunicação. Então, o Inmetro ele tem várias diretorias, cada uma atuando numa parte. Mas eu vou falar em nome da área de fiscalização, por exemplo. Eles estão em estudo de um procedimento de fiscalização que não vai ser só para artigo escolar. Eles estão verificando como no mundo é feito esse controle do comércio online, do marketplace, para que isso seja modernizado no Inmetro, porque hoje você tem um drone que leva um produto até a sua porta. Então, a fiscalização da nossa lei 9933 já não existe mais. O comércio que era previsto nessa lei já não existe mais. Hoje você tem a venda online, você tem a venda online de empresas diretamente do exterior para o consumidor final. E como ele mesmo disse, numa própria feira, por exemplo, você tem produtos que não estão regulamentados. E a nossa lei 9933, ela permite que o comércio formal seja alvo de fiscalização, ou seja, o lojista ou varejista. Então, a gente precisa modernizar para aumentar o espectro de atuação dessa fiscalização. E, por isso, ali, a fiscalização treinada, na verdade, é uma frase pequena para a quantidade de ações que o Inmetro vai tomar. Então, a gente tem um guia do fiscal que está sendo elaborado em parceria com a associação. A gente tem treinamentos virtuais, online e presenciais que estão planejados, mas esses treinamentos eles têm que se renovar porque os grupos de fiscalização mudam ao longo do tempo. E a gente tem também essa novidade, entre aspas, né, que é o comércio online, que ele já vem acontecendo há um tempo, que a gente precisa atacar com esse novo procedimento de fiscalização. Acredito que aumentando e intensificando a comunicação, seja com o setor, seja com o fiscal, a gente consegue melhor dialogar e informar as coisas. E quando se adquire a consciência e o conhecimento, as práticas melhoram, porque às vezes o próprio fiscal da rede, ele desconhece aquele conceito. Então, a nossa ideia é intensificar o treinamento deles, tá? Obrigada a todos por nos acompanhar. E aqui, quem do varejo, né, lojistas e pessoas que estão aqui nos ouvindo, volta às aulas daqui a pouco, tá aí.
a importância, né, da compra de materiais certificados, de fornecedores que sejam sérios, identificados, porque a gente tem também a corresponsabilidade na venda desses produtos. Então, tanto a BFI quanto o Inmetro devem, como dito aí pela Milene, reforçar esses conceitos aí até o final do ano, para o próximo Volta às Aulas ser cada vez mais seguro e termos empresas mais sérias. Obrigada aos nossos convidados, obrigada a quem participou aqui conosco e uma excelente programação, uma excelente feira a todos.